Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Gabaritando, o nosso programa semanal no qual a gente vai estar aqui com vocês, revisando as provas das principais instituições de residência e vendo passo a passo de como vocês devem se preparar para cada uma dessas provas. Meu nome é Beatriz, sou professora de pediatria aqui do nosso grupo e vou estar acompanhando vocês nessa jornada aqui no Gabaritando para a gente poder revisar essas principais instituições. Cada professor com sua área revisando questões exemplos daquela instituição e vendo como é que a questão daquela instituição funciona, como é que funciona o pensamento de cada banca avaliadora. Então, se vocês curtirem o nosso conteúdo, sigam a gente aqui embaixo, aperte o sininho e nos acompanhem aqui semanalmente no nosso gabaritão. Então, bora lá ver a nossa prova da semana. Então, pessoal, a prova da nossa semana é o ENARE de 2024. Então, bora lá para a gente esmiuçar um pouquinho como é essa prova. Então, geralmente, as provas do ENARE são provas que se focam muito em casos clínicos e atendimento tanto em ambiente de pronto-socorro quanto ambiente de enfermaria. É uma prova no qual as suas questões são embasadas em casos clínicos que exigem de vocês, exigem dos alunos um raciocínio clínico aplicado. Então, você usar a sua teoria que você aprendeu aí na faculdade para você resolver um caso clínico tanto com questão a diagnóstico quanto de manejo. São enunciados médio a longos, então são enunciados maiores, que você tem que ficar bem atento ali para não se perder no que a questão está falando, tá bom? Com relação à ênfase da saúde pública, que é uma coisa importante para a gente treinar na hora da prova, porque é um conteúdo um pouco mais denso, um pouco, às vezes, um pouquinho mais maçante para se estudar. Então, é importante você saber se isso para a prova que você quer prestar é uma coisa de importância ou não. Aqui para o ENARE, a ênfase de saúde pública, ele tem muito aí um olhar mais voltado para a parte secundária. É uma coisa que não cai tanto, mas quando cai é mais voltada para essa parte secundária. Perfil de candidato que quer prestar a prova do ENARE, o que é que eles vão focar? Aqueles candidatos que têm uma agilidade em raciocínio clínico. Então, eles não vão cobrar muitas coisas teóricas, mas eles vão cobrar que vocês tenham raciocínio clínico. Dicas para você treinar para a prova de vocês. Treinar atendimento de casos clínicos, então treinar como é que você faz um atendimento, como você faz uma anamnese, como é que você vai dar uma conduta. Fisiopatologia aplicada para tomada de decisão e condutas práticas. Então, não vai ser cobrado tanto fisiopatologia, parte teórica, mas vai ser cobrado uma fisiopatologia aplicada para casos clínicos. Outras coisas que a gente tem que prestar atenção nessa prova do ENARE, que ela tem uma grande integração entre sintomas, avaliações complementares e tomadas de conduta. Então, é basicamente uma prova de caso clínico para você conseguir fazer diagnóstico, solicitação de exames e condutas com tudo aplicado dentro de um caso clínico, tá bom? Então, bora lá para a gente ver as questões do ENARE 2024. Bora lá, pessoal, vamos responder então uma questão aqui do ENARE de clínica médica. Olha só, um médico trabalhando em uma unidade de pronto atendimento atende um paciente de 70 anos com queixa de febre de início a 4 dias, acompanhada de tosse produtiva e astenia. O paciente é diabético e hipertenso e encontra-se consciente e orientado, porém, no momento está com visão prejudicada devido à cirurgia recente de correção de catarata. Ele não tem tomado as medicações de uso contínuo por não estar conseguindo identificá-las. Seu filho, que mora a 450 quilômetros de distância, chegará em 2 dias para poder acompanhá-lo. Ao exame físico, apresenta frequência respiratória de 24, pressão arterial de 100 por 64, exame laboratorial com ureia de 45 e creatinina de 0,6. Diante do exposto, qual seria a conduta adequada? Gente, olha que questão interessante. A gente está aqui diante de um paciente que tem uma clínica clara de pneumonia. Então, ele tem febre, ele tem um quadro que iniciou há 4 dias, ele tem tosse, a produtiva e astenia. E aí, gente, quando a gente está diante de uma questão de pneumonia, muitas vezes o nosso reflexo é, opa, bora calcular aqui o CURB-65. Tá errado? Não tá errado. Mas para quem assiste a nossa aula de pneumonia adquirida na comunidade, eu sempre falo, CURB-65, ele é um norte. Ele não é uma certeza, eu não posso seguir ele cegamente. E eu tenho certeza, gente, que o examinador dessa questão pensou assim, eu vou criar uma questão para pegar aquele aluno que decorou o CURB-65 de forma, assim, arbitrária, ou seja, botou isso na cabeça e só isso que ele pensa para responder uma questão, só isso que ele pensa para colocar, para definir uma conduta na prática clínica. Olha só, temos um paciente de 70 anos, certo? Então temos um ponto no CURB-65. E a gente vai procurar outros pontos. Ele é diabético, pontua no CURB-65 de forma alguma. Hipertenso? Não.
ele está consciente e orientado. Portanto, o C do clube 65 não pontuou. Quando a gente vai falar de ureia, 45, não pontuou. Frequência respiratória acima de 30, também não. Frequência respiratória de 24. E a pressão sistólica abaixo de 100, também não. Portanto, qual é o clube 65 do meu paciente? É exatamente 1. Opa! Então, é o paciente para tratamento ambulatorial. Cuidado! Olha só, gente, o detalhe da questão. Porém, no momento, ele tem uma visão prejudicada. Ele não está conseguindo nem tomar as medicações de uso contínuo, porque ele não consegue identificar, ele não está enxergando. O filho dele mora pertinho, a 450 quilômetros de distância, e ele chegará em 2 dias. Portanto, gente, ok, ele tem 0 a 1 ponto do clube 65, ou seja, um paciente que seria candidato a tratamento ambulatorial, mas ele tem comorbidades, esse é o primeiro ponto. E 2, ele não consegue tomar nem a medicação de uso contínuo, quanto mais um antibiótico que ele vai precisar tomar para tratar essa pneumonia. Com isso em mente, vamos ver as nossas alternativas. A. Internar o paciente para início do tratamento por possuir 4 pontos no score de prognóstico ou clube 65. Gente, a gente já viu que ele pontua 1 ponto. B. O paciente pode realizar o tratamento ambulatorial por possuir apenas 1 ponto no score prognóstico de curva 65. Muita gente marca essa alternativa, mas por tudo o que eu falei, a gente não pode pensar em tratamento ambulatorial, porque o paciente não está enxergando, ele não tem uma assistência, ele não tem alguém para dar medicação para ele, o filho dele só chega em 2 dias. E C. Apesar do paciente ter somente 1 ponto no score prognóstico curva 65, devido às comorbidades e ao seu contexto social, a conduta mais adequada é interná-lo para o tratamento. Este é o nosso gabarito. Vamos ler as últimas 2 alternativas. D. O paciente pode realizar o tratamento ambulatorial por possuir apenas 2 pontos no score? Não. A gente já viu que ele tem 1 ponto. E, por fim, a alternativa E fala de 3 pontos. Então, gente, qualquer pessoa que conheça o score iria ficar aqui entre a B e a C. E numa leitura atenta do enunciado, ficaria claro que o nosso gabarito aqui é mesmo a letra C. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Olá pessoal, muito bem-vindos para nosso Gabaritando Enare 2024 e vamos hoje para a nossa questão de ginecologia e obstetrícia comigo, o professor João Marcelo Guedes. Então vamos lá para a nossa questão. Mulher de 64 anos leva para seu médico o resultado de exames de rotina, incluindo a mamografia. No laudo veio descrito a área de assimetria focal localizada no quadrante superior medial da mama direita, classificada como BIRADS 0. Diante desse caso, qual é a melhor conduta? Não vou nem colocar agora as alternativas. Hoje, na mastologia, todos os exames de imagem, mamografia, ultrassonografia e ressonância seguem essa classificação de BIRADS. Então, não tem discussão. A gente tem que seguir a orientação dada por essa classificação. E essa classificação ela vai de 0 a 6. BIRADS 0, que aqui é o nosso caso, são as mamas inconclusivas. O exame não mostrou nada que eu possa concluir. Eu tenho que complementar com outro exame. Então, se aqui a gente tem uma mamografia que veio BIRADS 0, eu tenho que complementar com outro exame. E normalmente a complementação a gente faz com uma ultrassonografia. O BIRADS 1 são os achados normais. A gente não tem que fazer nada, a paciente segue fazendo seus exames de rotina de acordo com a idade. O BIRADS 2 são achados benignos. Também a paciente vai repetir o exame de acordo com a idade dela. O problema começa com o BIRADS 3. São achados suspeitos de benignidade. Qual que é a recomendação? Que a gente repita o exame em 6 meses. BIRADS 4 são achados suspeitos de malignidade. Aí a gente tem que pensar num estudo histológico. BIRADS 5 são achados altamente suspeitos de malignidade. Eu preciso estudar essa lesão histologicamente e preferencialmente estudar a lesão inteira. E o BIRADS 6 é a malignidade confirmada, é a paciente que já tem um diagnóstico histológico de câncer de mama. Então vamos ver as nossas alternativas aqui. Indicar core biopsy, que seria uma biópsia, solicitar uma ultrassonografia mamária, punção por agulha fina,
solicitar a ressonância magnética das mamas e repetir mamografia em 3 meses. Se veio uma categoria BIRADS 0, eu tenho que complementar o exame. Aqui eu teria a possibilidade de ultrassom e ressonância. Só que hoje a gente utiliza a ressonância para estudar melhor alguma lesão que a gente já encontrou na mama. Então, como complementação, a grande indicação como exame complementar é a ultrassonografia. A alternativa B é o nosso gabarito. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos discutir as questões aqui no nosso quadro Gabaritando, questões de residência importantíssimas. E vamos começar aí hoje com a residência do Enari 2024. Vamos discutir uma questãozinha aí bastante interessante. Então vamos lá. No caso de um paciente que realizou gastrectomia parcial, e já guarda essa informação porque vai nos trazer informações mais importantes adiante, tem apresentado 20 minutos após a ingesta alimentar. Lembra que em questão de cirurgia, sempre quando aparece o tempo, é por algum motivo específico. Ou estará relacionado ao tipo de tratamento, se é urgencial ou não, ou estará relacionado ao diagnóstico. Após a ingesta alimentar, sintomas como náuseas, vômitos, sensação de plenitude gástrica, diarreia explosiva, palpitações e taquicardia. Qual é o provável diagnóstico e as orientações que o médico deve fornecer para a melhora dos sintomas? E vamos lá. E aqui tem uma história clássica do síndrome de Dumping. Temos 2 tipos de síndrome de Dumping, o precoce e o tardio. Mas nós sabemos que em pacientes submetidos a cirurgias como gastrectomias, bypass gástricos, eles em 50% eles podem desenvolver essa síndrome que é tão conhecida, que é o síndrome do dumping precoce, onde vamos ter sintomatologia, exatamente como eles estão dizendo aqui. Num período dentro de 20 a 30 minutos, 15 a 20 minutos, muitas vezes, o paciente vai referir ali essa sensação de plenitude gástrica, essa sensação de palpitação, taquicardia e vômito. Diferente da síndrome de dumping tardia, onde os sintomas podem ocorrer após 3 horas e estão mais relacionados aí um episódio de hiperinsulinemia. E aí o paciente vai ter mais aqueles sintomas realmente de hipoglicemia. Fechado? Então, bora ver ali as letrinhas, né, as opções que nós temos nessa questão. Então, vamos lá. Do que se trata? É um dumping tardio? Vocês acham aí que realmente é um dumping tardio ou se trata de um dumping precoce? E qual que é o tratamento? Orientar, evitar hipoglicemia, ingerindo maiores quantidades de alimentos com açúcar em um menor intervalo de tempo. Vocês acham que é precoce ou tardio? Já falamos que o tardio é após 1 a 3 horas, e nós falamos que o precoce é exatamente isso, dentro de 15 a 20 minutos, com sintomas clássicos, como o paciente está ali apresentando. Então, vamos lembrar que sintomas gastrointestinais e vasomotores que ocorrem dentro de 15, 20 e até 30 minutos, a gente tem que pensar em dumping precoce e não dumping tardio. E o tratamento, ele é muito ligado a esse manejo de carboidratos de uma melhor forma. B. Síndrome de alça aferente, basicamente é uma obstrução mecânica relacionada com hérnia interna, e então não tem muita relação com esse paciente, tá legal? Então aqui o paciente, ele tem outros tipos de complicação que não relacionados com gastrectomia e muito menos com uma sintomatologia como essa, de sintomas ali mais de palpitações, taquicardia, plenitude gástrica. O paciente, ele vai ali ter uma dor característica associado a muitas vezes vômitos em caráter bilioso devido à dilatação da alça intestinal como tal. 3, vamos a C, gastrite alcalina de refluxo. Então, assim, outro diagnóstico completamente diferente, né? Muito relacionado essa patologia a sintomas dispépticos gástricos tradicionais, principalmente ali como a regurgitação, então sintomas que podem ir de diferentes intensidades e não temos aí nenhuma apresentação de sintomas vasomotores, como nós acabamos de ver aí nessa questão. Estou tentando ali escrever aqui na questão para vocês, mas vamos continuar falando. Então, nós não temos aí esses sintomas vasomotores como palpitação, né, o rosto eritematoso, sensação de desmaio, sensação de hipotensão. Isso não é apresentado dentro de um diagnóstico de gastrite alcalina. Então, atonia gástrica, basicamente sintomas relacionados à paralisação, né,
da utilização gástrica em si. Então, não é o caso do nosso paciente. O paciente ele tem uma história clássica de dumping precoce, muito relacionado à passagem do alimento de forma rápida do estômago ao intestino. Então, vamos orientar o fracionamento dessa alimentação, principalmente eliminar ou evitar alimentos que contenham grande quantidade de carboidratos e açúcar e realizar aí uma divisão melhor dos alimentos. Então, uma divisão ali, digamos assim, que equilibrada entre açúcares, carboidratos e gorduras. E vamos ali ter uma melhor digestão e, por ende, evitar essas questões do dumping precoce, que são tão comuns nesse tipo de cirurgia, como eu disse para você, em até 50% dos casos. Fechado? Então, resposta correta para essa nossa questão, letra E. Questão do ENARE 2024. Eu já vou dizer para vocês que estamos falando de gastreia, mas em si, tudo que envolve cirurgia bariátrica era bastante cobrado na prova do ENARE, tá bom? É um tema ali bastante recorrente. Isso aí, gente, essa foi a questãozinha aí do ENARE 2024, aqui da cirurgia. Então, pessoal, para vocês que estão gostando aqui do nosso Gabaritando e quer saber mais, se preparar melhor para as provas de residência, cliquem aqui embaixo e se inscreva na nossa plataforma MedTask. Lá na nossa plataforma, vocês vão conseguir se organizar e estudar de uma forma mais estruturada para vocês poderem aproveitar o máximo possível esse tempo pequeno que vocês têm para se preparar para a prova de residência. Então, lá no MedTask, nós temos resumos direcionados, trilhas de questão, flashcards, simulados, tudo aquilo preparado e muito bem feito para vocês que querem arrasar nas provas. Então, se querem acompanhar a gente, querem ter mais conteúdos como esse aqui do Gabaritando, siga a gente, clica aqui no link aqui embaixo e se inscreva na nossa plataforma no MedTask. Bora lá voltar para o nosso Gabaritando. Oi, pessoal, bora agora aqui ver nosso Gabaritando da prova do ENARE de 2024. Então, a prova do ENARE é uma prova que costuma ser uma prova de temas mais simples e direcionado mais para quadros clínicos. Então, ela vai abordar temas mais comuns do dia a dia aí da pediatria e vai ser mais embasada em casos clínicos para você fazer discussão desses temas. Então, nessa questão de pediatria aqui de 2024, a gente tinha uma criança de 7 anos, que ela era previamente rígida, e que vem no pronto-socorro com poliúria, polidipsia, perda de peso e vômitos. Então, um quadro aí bem típico de um quadro de uma diabetes descompensada. No exame físico, taquipneica, ácido cetótico, com uma glicemia de 450, tinha um pH de 7,2 e um BIC de 18, ou seja, era uma criança que fecha critérios para uma cetoacidose diabética. E ele quer saber qual a conduta inicial desse quadro. Então, as questões deles habitualmente são assim. Um quadro clínico bem típico, ele não costuma mostrar muito pegadinha, quadro clínico bem típico daquela doença e perguntar qual a conduta, critério diagnóstico e tudo mais. Então, qual vai ser a conduta nesse quadro numa criança que tem uma cetoacidose diabética que acabou para chegar para você no pronto-socorro? Então, a criança que nosso objetivo principal na primeira hora é fazer reposição volêmica. Então, a gente fazer uma hidratação endovenosa com uma solução salina isotônica, reavaliar após 1 hora e ver como essa criança vai estar. E a partir de 1 hora, você vai iniciar a insulina regular. Então, na pediatria, a gente não começa a insulina regular com uma medida inicial na cetoacidose diabética, porque isso vai levar a uma descompensação hemodinâmica muito importante desse paciente. Então, primeiro, hidratação endovenosa, hidratação com solução salina isotônica e depois avaliar a necessidade de insulina regular contínua, tá bom? Então, essa foi a nossa questão do ENARE de 2024. Então, questões do ENARE geralmente são bem diretas sobre esses temas. São temas que são habituais à prática de pediatria. Então, cai muito infecções de vias aéreas superiores, diarreia, maus tratos, cetoacidose diabética. E são questões que vão abordar critérios de diagnóstico e tratamento desses pacientes, tá bom? Então, pessoal, espero que tenham aproveitado o nosso episódio de Gabaritando, que tenham conseguido revisar bem a nossa prova da semana. E caso vocês queiram continuar acompanhando o nosso conteúdo, só clicar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, apertar no sininho que vocês vão receber todas as nossas atualizações. Não só no Gabaritando, como de todos os nossos conteúdos aqui no MedTask no YouTube. Então se inscrevam, acompanhem a gente e bora se preparar de uma forma mais adequada e mais direcionada para a sua prova de residência. Um abraço e nos vemos na próxima semana.